Porque gostar de desenho e de pintura eu sempre gostei, desde criança. E apesar de quando criança não ter assim os materiais necessários, né? Desenhava com o material que aparecesse. Lápis grafite. Antes disso, antes de eu ir para a escola, de ter acesso a lápis, eu usava até carvão do fogão de lenha da minha mãe, para vocês verem a bagunça que eu fazia, né? E ela enlouquecia, porque eu pintava a parede, eu fazia essas coisas. Aí quando eu fui para a escola eu ganhei aquele primeiro material, né? E eu lembro que tinha assim umas caixinhas de lápis de cor bem pequenininha, com 6 cores só, mas era uma festa, né? Aquilo era uma festa para mim. Então, essa coisa de gostar da cor, de gostar do desenho, parece que é um pouco inato. Só que é assim, você vai crescendo e você vai fazendo disso só uma brincadeira, né? Pelo menos na minha época, assim, e no meio que eu vivia, isso não tinha valor, né? Nem professor percebeu alguma coisa de diferente, nem meus pais, ninguém. E aí, claro, eu fiz o ensino fundamental, fiz o segundo grau, daí procurei uma profissão e acabei optando por serviço social, porque eu sempre fui ligada à área social. Eu tinha, assim, essa ideia de que eu poderia, talvez, ajudar a mudar o mundo, né? Eu acho que a gente tem muitos sonhos quando a gente é adolescente e jovem. E eu, na época, participava do grupo de jovens da minha igreja, a gente discutia lá na paróquia com os padres, os seminaristas, as questões sociais, políticas. A gente vivia, na época, na ditadura ainda. Então, era uma questão, assim, que estava muito aflorada. Então, por causa disso, eu acabei optando por um curso que fosse nessa área social. Daí, fiz o curso de serviço social, trabalhei um tempo com essa questão, trabalhei em presídio, trabalhei em comunidades, né, e uma porção de coisas nessa área. E foi, assim, bastante interessante. Só que aí, teve um período, eu estava casada, com 3 filhos pequenininhos, eu não podia mais trabalhar, era muito difícil, na época a gente não tinha acesso a essas coisas de hotelzinho de bebê e tal, era tudo muito caro na época. Então eu disse, não, vou cuidar, eu como uma descendente de italiana, uma mama, eu vou cuidar dos meus filhos. Aí nesse período que eu fiquei cuidando deles, que eles eram pequenininhos, o que eu fazia para me desestressar um pouco do trabalho doméstico? Eu voltava à minha infância, eu pegava lápis, continuava desenhando, brincando, tentando fazer alguma coisa sozinha. E aí um dia eu ouvi um anúncio na rádio sobre um curso de pintura. Era uma oficina, um curso rápido de pintura com um professor paranaense, chamado Danilo Louros. Aí eu fui fazer, né? Então durante um tempo eu fiz, mas aí nessa época eu já estava grávida, né? E aí tive que depois largar de novo e assim foi, né? Então assim, eu tinha uns períodos que eu conseguia fazer assim alguns cursos e consegui pegar uma pincelada de uma coisa aqui, outra ali, algum amigo pintor me passava alguma técnica e assim eu ia fazendo e em casa eu ia trabalhando, na verdade quase que de forma autodidata mesmo. E nessas histórias eu fui daí me aprofundando mais, comecei a ler sobre pintura, comecei a ler sobre técnicas de desenho, de pintura, porque eu desenhava muito, mas a pintura eu estava começando a mexer um pouco com a tinta a óleo. Aí comecei a procurar técnicas e eu comecei assim a perceber que eu tinha que talvez fazer um caminho sozinha, porque o que eu gostava de fazer, os professores não me ensinavam. Estava num período assim que alguns pintores trabalhavam com impressionismo, com as pinceladas mais rápidas, rebuscadas, camada sobre camada, ou então trabalhos abstratos, né? A maioria estava trabalhando abstrato. Quando eu comecei a estudar um pouco dessa história da pintura, eu me identifiquei com uma pincelada mais lisa, mais limpa. Eu queria uma técnica mais delicada e eu não estava encontrando ninguém, né, para poder me ensinar isso. Aí eu fui realmente a fundo pesquisar. Aí acabei encontrando várias coisas com os pintores holandeses do século XVII, alguma coisa até com Leonardo da Vinci, em alguns livros que ele explica alguma coisa de técnicas, de diluição de tinta, de pincel macio para você não deixar as marcas, enfim, né? Aí eu fui compondo isso e fui estudando. Aí chegou uma época assim que eu
conversando com um amigo que era pintor, que tinha sido até meu professor, ele disse: Cristina, você tem um monte de material em casa, está na hora de você fazer uma exposição. Aí eu disse assim para ele: não dá, ainda não posso, porque está muito feio, eu não posso mostrar isso, não sei o que. Não, você tem que mostrar. É assim, você tem que meter a cara, tem que mostrar, é assim que começa. Daí, tá, tudo bem, ele resolveu ser o curador da minha exposição, fizemos a exposição, foi bem legal, assim, inclusive vendi. Quando eu vendi, eu disse assim: nossa, mas é que isso pode funcionar, né? E daí nessa história de vender alguns trabalhos, e já em seguida, no local onde que eu expus, que era um museu da migração italiana lá no meu bairro, a diretora da casa pediu para mim dar aulas. Aí eu fiquei mais assustada ainda. Eu disse assim: meu Deus, eu não sei nada, como é que eu vou dar aula, né? Esse mesmo amigo que dava aula disse assim: Cristina, eu quando comecei a dar aula não sabia nada também, não sabia ensinar. Mas eu comecei a ensinar aquele pouco que eu sabia. E quando você vem, ensina aquele pouco, e o teu aluno te pede mais, você vai pesquisar e vai aprender e vai ensinar para ele mais. Então você vai crescer junto com o teu aluno. Aí eu comecei essa história e por causa disso eu acabei realmente não voltando mais para o serviço social, porque eu acabei me envolvendo nessa história, né? Daí fui convidada para fazer outra exposição e assim por diante a coisa foi. Mas ainda era muito amador isso. Isso foi nos anos 90, era muito amador. Aí eu continuei assim trabalhando, pesquisando, e eu acho que aí por volta talvez de 2000 e pouco, quando eu mudei para cá, em 2013. Aí foi que eu acho que eu estava com o trabalho um pouquinho mais maduro e eu já sabia o que eu queria realmente. Eu já tinha descoberto como trabalhar a minha técnica para obter o trabalho, né, que eu faço agora. Eu já estava assim mais ou menos encaminhada. Eu tinha feito também uma viagem para a Espanha em 1999, a gente ficou um ano lá, eu e a minha família. E lá eu tive contato com pintores que trabalhavam essa técnica dentro do hiperrealismo. Em Curitiba eu não achava muita gente fazendo isso, não tinha. Mas quando eu cheguei lá, encontrei alguns pintores fazendo isso. Visitei algumas galerias, conheci artistas. E aí foi que me deu uma certa força, porque eu disse: não estou sozinha nessa brincadeira, né? Tem bastante gente que se interessa também por essa técnica, por esse estilo de pintura. E aí eu acho que isso também me amadureceu e me deu assim mais segurança. Aí quando eu voltei eu disse: não, então eu vou por aqui mesmo, né? E aí foi, e aí disso meu marido fez um concurso aqui em João Pessoa na universidade, ele é professor lá, e aí a gente resolveu mudar, a família toda veio para cá. Aí eu comecei aqui também meio que da estaca zero, né? Porque quando você chega com as telinhas embaixo do braço, tentando mostrar para as pessoas: olha o que eu faço, né? Para ver se alguém se interessa em expor, em te dar um espaço e tal. Aí eu visitei assim vários espaços culturais daqui, e fui na Gamela, fui no NARC, me indicaram Cristina Rocha, que é uma arquiteta que tinha um espaço de cultura lá no Bessa na época, e eu cheguei lá e ela ficou encantada e queria que eu desse aula para um grupo de alunos, né, que ela ia formar. E quis fazer uma exposição comigo lá, foi a primeira individual que eu fiz aqui. Foi no Espaço Criativo, lá no Bessa. E foi assim muito legal a exposição, como a Cristina, sendo arquiteta, ela tinha assim, contato com vários clientes, com outros arquitetos, daí ela convidou, as pessoas vieram, né, e foi assim bem legal. E eu comecei a ficar conhecida aí. Aí depois, na Gamela também, comecei a dar aula, a Roseli me chamou, e a Roseli também já estava expondo alguns trabalhos meus lá. E aí foram se abrindo as portas, né? Aí fiz exposição no NAC e outros espaços aqui, né? Que eu fiz várias, participei de várias coletivas e tal. Eu não sei se dá para dizer exatamente que a gente viva de pintura, né? Porque teve muitos períodos que eu dei aula, porque muitas vezes o que é que acontece? Você faz uma exposição, muitas vezes você vende bem. Você vende muitas vezes uma peça, 2, 3, 4, muitas vezes você vende metade da exposição. Essa primeira que eu fiz com a Cristina Rocha lá no Bessa, eu vendi todas as peças que eu coloquei, todas as telas. Então, nesses períodos você vende super bem. Só que daí, de repente, ficam meses sem aparecer um cliente para te comprar um trabalho. Então você tem que saber muito bem como você se organizar dentro dessa situação. Quando você vende, você sabe: eu vendo e eu tenho que viver com esse dinheiro que eu vivi agora um certo tempo, né? Não adianta, sabe,
Então você tem que ser muito regrado para você ser um artista que viva de arte. Eu acho que ainda falta a questão assim das pessoas, além de gostarem, elas investirem um pouquinho. Que o brasileiro assim, muitas vezes, o brasileiro médio, né? Ele investe muitas vezes, faz um sacrifício, compra um carro novo, fica pagando durante 5 anos, ele compra os móveis para sua casa também, fica muitas vezes muito tempo pagando e tal, mas não tem o costume de repente de investir numa obra de arte, que sairia até muito mais barato e que é um bem, que não é um bem que vai durar um mês ou um ano, é um bem que te dura a vida inteira. Diferentemente de um carro, de um fogão, de um sofá, sei lá o quê. Então, eu acho que ainda falta essa questão, né, de se ver que a arte é um investimento que você faz para a vida. E, então, eu acho que ainda assim existe assim uma questão assim de educação no Brasil em relação ao público de arte. E a gente ainda está assim, um pouco aquém disso, né? Mas eu acho que devagarinho essas coisas mudam. Olha, eu sempre fui inspirada pelas coisas que me cercam, por aquilo que está perto de mim e aquilo que está à minha volta. Eu sou apaixonada por tudo que me cerca, seja ela paisagem, objetos. Períodos que eu fiquei em casa, que eu não saía muito, lá em Curitiba principalmente, eu trabalhava muito com as naturezas mortas. Essas naturezas mortas eram compostas por coisas da minha cozinha, verdura, fruta, os livros da minha estante, os meus pincéis, as minhas tintas, eles são assim motivos, né, para que eu pinte. Eu não tenho problema com temática nenhuma, né? Eu adoro pintar tudo, só que eu assim tive várias fases. Teve essa fase que eu estava mais introspectiva, eu trabalhei mais com as naturezas mortas que estavam dentro do meu ambiente. Aí, quando eu mudei para cá, eu estava assim nessa fase de trabalhar a natureza morta junto com a paisagem que eu tinha lá em Curitiba, aquela paisagem paranaense. Eram mais ou menos, eram trabalhos assim mais ou menos surrealistas, meio oníricos, com várias situações assim, muitas vezes interessantes, engraçadas. E quando eu cheguei aqui, daí eu me deparei com o mar. Aí eu comecei a colocar essas naturezas mortas dentro desses trabalhos surrealistas, eu comecei a colocar dentro do mar, né? Aparecia essa paisagem marinha, mas ainda de leve, assim, né? Não fui, né, a fundo, de leve. Aí quando que eu vim morar no Seixas, que eu estou assim, a 1 quadra da praia, eu passei a caminhar na praia todos os dias. E nessas histórias de eu ir caminhar para o lado, principalmente para o lado do bairro da Penha, onde que estão os barcos dos pescadores, onde que estão os próprios pescadores lá, onde que as crianças ficam brincando, jogando bola. Eu comecei assim a interagir com este mundo. Este mundo acabou fazendo parte da minha vida, né? Então, de novo, estou eu, né, pintando, né, agora o mar, porque esse mar faz parte da minha vida, da minha vida diária, do meu cotidiano. Então eu não preciso ir buscar uma temática, sei lá, onde, não preciso inventar coisas. A temática está aí, tá à minha volta. E eu sou tocada por ela, né? E nessa história de olhar o céu, olhar as ondas do mar, olhar as cores todos os dias, isso me traz um material que eu posso ter para a vida inteira. Eu digo assim, eu tenho um material de sobra para pintar 2 vidas, 3 vidas, só com o que tem aqui no litoral, né? E claro, pode ser que de repente daqui a pouco eu mude, eu tenha vontade de pintar uma outra temática para fazer uma mudança, porque muitas vezes isso acontece com a gente. Por enquanto não é o caso, né? Por enquanto eu vou continuar explorando as marinhas, os barcos. De repente eu posso ampliar isso, estou com vontade de ampliar. Eu pinto muitos barcos que estão aqui no litoral aqui, nosso aqui do Seixas, esse trecho aqui. Houve uma exposição que uma senhora me fez uma pergunta muito engraçada. Ela olhou uma dessas minhas marinhas que tinha uma onda, né, tal. Ela disse, que onda linda, que mar lindo, mas aonde é que você inspirou-se para isso, né? Eu disse assim, gente, aí na frente, na nossa frente, aí a poucos metros, né? Nesse nosso mar aqui. Daí eu percebi que as pessoas não percebem, né? Então eu tento trazer isso para a minha pintura. Eu acho que eu não saberia viver sem, sabe? Eu tenho muito amor a isso que eu faço. Eu não trabalho apenas por trabalhar, eu tenho a sorte de hoje ter uma profissão que ela não é apenas porque eu preciso ganhar meu pão, não.
ela faz parte de mim. E isso me faz feliz, porque eu estou todo dia fazendo coisas que eu gosto. E eu acho que isso é um privilégio. Tem muita gente que trabalha com coisa que não gosta, né? Que precisa. E eu tenho o privilégio de poder trabalhar com aquilo que amo. Se imagine se a gente não tivesse arte, tá? Nós, seres humanos, e a gente não tivesse no nosso dia a dia a criatividade e a arte. E a gente não tivesse música, a gente não tivesse escultura, não tivesse cinema, vídeo, artes plásticas, enfim, todas essas atividades. O que sobraria da gente, né? Um ser que iria trabalhar para comer e um dia morrer, né? Então, eu acho que por isso que ela está toda interligada. Olha, eu vou indicar uma amiga que é também artista plástica, trabalha com escultura em papel machê, a Ana Cristina, que mora também lá no meu bairro, no Seixas, e é uma artista assim, muito especial, muito comunicativa, e a arte dela mostra isso, essa maneira que ela tem assim de alegre, feliz, de lidar com o mundo. Ela tem peças alegres, bonitas, coloridas. A minha hora preferida é a hora que eu estou no ateliê. É a hora que eu fico enfim, é a vida da pessoa. Não tem muito. Tirando ao outro lado, família, marido, é a minha outra metade. Eu sempre vivi nesse mundo das artes. Até porque desde criança eu gostava de mexer com arte, com pintura. Fiz um curso quando eu era criança num local que nem existe mais aqui em João Pessoa, chamada COEX. Depois me formei em artes, dei aula de artes, fui professora de artes, enfim. Eu sempre fez parte da minha vida as artes. Então, depois, quando eu comecei a trabalhar com criança, eu achei que o papel era um material muito bom para criança trabalhar. E aí me especializei e fiquei mais nesse caminho do papel machê. Eu já fiz cerâmica, já pintei casca de ovo, já pintei quadro, mas o que eu me identifiquei mesmo foi com o papel machê. E por aí vai. Eu faço um trabalho de arte naif, porque é muito regional, é uma coisa bem folclórica, mas eu acho que é por aí mesmo. Naif é um trabalho sem ter um professor, é uma coisa natural, você nasce com isso, você não tem um método, você não tem uma escola, é exatamente isso. Quando você vê esse pessoal tipo assim, que mora no mato, e eles fazem aquele trabalho maravilhoso, sem nunca ter tido aula, sem nunca ter um professor, aquilo é uma arte naif. Na realidade, quando eu começo uma exposição, eu já venho amadurecendo a ideia na anterior. Então, sempre eu pego um gancho de uma para outra e vou criando e vou tentando elaborar. Eu gosto muito de trabalhar com tema. Então, eu sempre, uma das minhas exposições foi Mulheres à beira de um ataque de nervos. Depois foi Amiga para essas mulheres à beira de um ataque. Depois foi que eram só mulheres em situações estressantes. Depois teve uma delas que foi As Mainhas, que foi uma época que eu estava grávida. Então, assim, das mulheres eram todas gordinhas, buchudinhas. E depois, essa penúltima era Amiga para essas coisas, que eram situações de amizade que a gente tem com amigas. Então, quando eu vou fazer uma exposição, ela já vem sendo amadurecida até na anterior, porque a anterior, quando eu defino o tema, então é só criar em cima. Eu não tenho muito mais, o tema já está resolvido. Aí, enquanto eu estou pintando, eu vou pensando na próxima, que eu só faço de 2 em 2 anos, que é mais ou menos o tempo que eu consigo para ter um número de peças suficiente. Geralmente eu exponho 30 peças, que é um número
é o suficiente para encher um ambiente, um espaço e que dá esse tempo. Mas não tem como ser antes, às vezes até mais um pouco. Dependendo do que acontece durante o ano que eu estou produzindo, se nada vai me interromper, assim, se eu não tenho outra coisa para me envolver. Enfim, coisas de casa também, aí eu consigo fazer em 2 anos. Uma das peças que eu fiz nessa última exposição, ela estava muito sensual, ela estava muito lânguida. Então eu disse, puxa vida, eu acho que se eu fizer uma exposição usando esse tema erótico sensual, não é pornô, é erótico sensual, eu acho que dá um bom caminho. Na realidade, as peças elas estão todas vestidas, porque a parte forte do meu trabalho é justamente a pintura. Então, eu tenho que ter o que pintar, né? Se eu fizer todo mundo pelado, eu não tenho o que pintar. Então, são situações, mas de extrema sensibilidade, tendo, como se diz, pano para manga, né? Eu agora nem lembro quando foi, mas quando eu fiz essa dos bichos, fui eu e Sérgio Lucena, que ele, a exposição inclusive se chamava É o Bicho. Ele com os quadros dele e eu com minhas esculturas, que essa exposição era de bicho. E aí, como o meu trabalho tem algumas figuras parecidas com a de Sérgio, com o trabalho de Sérgio na época, que hoje o dele está completamente diferente e o meu também, você vê traços, né? Mas aí a gente fez junto essa exposição, porque você vai ver que uma coisa não está desligada da outra, né? A escultura, a pintura, o teatro. A melhor definição que eu acho de tudo, do meu trabalho, que foi o Sandoval que falou, que eu achei bem legal, é assim, quando eu pintava os ovos, ele disse que esses bichos eclodiram dos ovos, porque os bichos, a pintura dos ovos é muito parecida com a dos bichos, com a das mulheres, e eu acho que foi uma definição fantástica. E eu sempre, qualquer entrevista que eu dou, eu sempre digo isso, eu digo, realmente, foi como se tivesse nascido dos ovos esse trabalho, tanto das mulheres, a pintura, né? Na realidade, a pintura. As pessoas que convivem mais comigo dizem que quando eu estou fazendo uma exposição, eu fico vivendo aquela situação. É tanto que, assim, na época das manhinhas, eu estava grávida. E agora, assim, eu fiz até a brincadeira do microfone e dizem que eu estou muito sensual, que eu estou muito erotizada. Partindo de mim, como as pessoas me conhecem, eu acho que vai dizer, ixi, isso é a cara de Aninha. Porque eu sou uma pessoa muito aberta, muito livre, muito... Eu não sei nem se eu digo muito sexual, mas assim, é uma coisa, eu não tenho muita preocupação. Então, com a sociedade, o movimento hoje com a sociedade, eu não sei o que vai acontecer, porque na realidade o que existe hoje também, por exemplo, vou falar num assunto numa parte que eu não gosto, que é na música, eu acho que tem uma coisa muito vulgarizada, que não é a minha intenção. Na realidade, se existir isso, eu não quero, porque eu não quero que seja por esse lado. Então, hoje, na sociedade de hoje, é uma coisa que tem que ser muito bem colocada, porque eu não quero uma coisa vulgar, eu quero uma coisa sensual. E o que eu vejo hoje, por exemplo, na música, é uma coisa vulgar. Essa é uma opinião pessoal, mas eu não sei, porque existe, está aí, toca e tem quem compre. A minha intenção não é essa. Se por acaso eu, antes de expor, eu faço uma pesquisa, eu pergunto a algumas pessoas, porque depois que eu começo a pintar, eu não gosto que ninguém veja. Com exceção de 2 ou 3 pessoas, que é justamente para me dar uma opinião. Você acha que está ofensivo, você acha que está provocativo, que não é essa a intenção. Então, eu não sei. Diante da sociedade, o que se vai dizer. Mas, de antemão, eu já lhe digo, a minha intenção não é de provocar. É de alegrar. O meu trabalho ele é muito caricato. Então, há um tempo atrás, existia um grupo aqui em João Pessoa chamado os Úvulas Ardientes, que era de Didier, um francês, Daniel, que foi embora, e Walter. Eram 3 caras que tocavam, tinham uma banda,
E eles se apresentavam de máscaras, e eu que fiz as máscaras. Outra vez, uma amiga minha, que é dançarina, muito boa, Inha Navarro, ela precisou também para um espetáculo dela. E assim, exatamente, não sei se é um... Você tem muitos painéis em teatro que é feito por artistas de outras áreas e é exatamente isso. Não tem uma coisa que esteja separada, está tudo interligado, né? A arte é uma coisa só, com várias raízes, né?